E, sendo assim, avançaremos para a próxima comunicação da professora Elsa Gonçalves, é professora auxiliar no Instituto Superior de Agronomia, o ISA, da Universidade de Lisboa, nas áreas da estatística, delineamento experimental, genética quantitativa e melhoramento de plantas. Professora, o palco é seu. Professora, não estamos a ouvir. Tem o microfone desligado. Sim, peço desculpa, penso que agora sim. Antes de mais, muito bom dia, muito obrigada pelo convite em fazer esta apresentação. Irei agora então partilhar a minha apresentação. Já estão a ver, certo? Então, muito bom dia mais uma vez. Vou falar sobre o valor atual e potencial da diversidade genética intravarietal das castas de videira. Falar do valor da variabilidade intravarietal para quem faz seleção é a nossa matéria-prima, é o ponto-chave. Falar da sua valorização, falar da sua avaliação, significa explorar essa variabilidade para fazermos seleção e selecionar genótipos que se afastem da média da casta. E é esse o grande nosso objetivo. O nosso objetivo relativamente a inúmeras características quantitativas de grande interesse económico, do rendimento, de características de qualidade do mosto, muitas características que já intensamente têm sido referidas e, enfim, todo o ganho genético que se conseguem obter para estas características amplamente divulgado e é o que correntemente fazemos em todos os nossos ensaios de seleção, avaliações de rendimento e de características de qualidade do mosto, nomeadamente acidez, sólidos solúveis, pH, antocianas, fenóis, etc. Todas estas características avaliamos correntemente e temos já um amplo conhecimento relativamente à sua variabilidade intravarietal, relativamente a inúmeras variedades antigas, mas muitas outras características também são importantes e conseguimos encontrar esta variabilidade intravarietal. E é precisamente sobre outras características que irei focar hoje a minha apresentação. Portanto, o objetivo da minha apresentação será exatamente discutir o potencial da variabilidade intravarietal para fins de seleção, mas para características que só recentemente temos vindo a explorar. Nomeadamente, irei aqui falar de dois casos em concreto, temos mais em estudo, mas, enfim, devido ao tempo limitado, eu escolhi dois para esta apresentação. Irei falar da avaliação da variabilidade intravarietal relativamente à tolerância ao stress abiótico e também a avaliação da variabilidade intravarietal quanto à afinidade clone-porta-enxerto. São dois exemplos que escolhi para falar hoje, para provar realmente que a variabilidade intravarietal é enorme para inúmeras características. Relativamente ao primeiro caso, a avaliação da variabilidade relativamente à tolerância ao stress abiótico, o nosso primeiro trabalho sobre este assunto começou em 2014 com avaliações de medições de temperatura foliar na casta aragonês, na casta tinta roriz. Este trabalho já está publicado. Fizemos avaliações durante vários anos e vou apenas aqui resumir os resultados que foram conseguidos e como é que conseguimos obter esses resultados. As avaliações, como eu disse, foram feitas num ensaio de tinta roriz, em Reguengos de Monsaraz, que tem amostras representativas da variabilidade da casta de várias regiões de Portugal e de Espanha, num total de 255 km em comparação. E durante vários anos fizemos exatamente e avaliámos a tolerância ao stress abiótico a partir da avaliação da temperatura foliar.
A temperatura foliar, que está diretamente relacionado com a regulação estomática e o estado hídrico, o estado de água da planta. E, portanto, o nosso objetivo é tentar encontrar alguns genótipos que têm maior capacidade do que outros para controlar a transpiração. E foi esse o nosso desafio, para ver se através deste indicador conseguimos ver diferenças entre clones, e para isso estabelecemos um delineamento experimental, o delineamento experimental base do ensaio, mas depois, para além disso, com outros cuidados no delineamento experimental, de modo a que possamos conseguir ver realmente diferenças devido que sejam genéticas. É claro para todos que a temperatura foliar depende muito da temperatura, obviamente, ambiente, e, portanto, isso tem que ser considerado no delineamento que estudamos e consideramos. Portanto, o ensaio base tem 5 repetições, 5 blocos completos, que obviamente cada bloco aqui vai controlar toda a variação espacial que existe no terreno, no ensaio de base que foi instalado, mas também aqui neste caso foi também controlar as variações da temperatura dos diferentes dias das avaliações. Portanto, cada dia de avaliação foi feito num bloco em concreto e tentámos controlar aí a variação do dia. Depois, obviamente, que ao longo do dia a temperatura atmosférica também vai variar bastante. Portanto, aí também tivemos que controlar no nosso delineamento experimental esta variação da temperatura ao longo do dia. E aí fizemos blocos incompletos, isto é, dividimos o nosso grande bloco completo em blocos incompletos. E um bloco incompleto tenta aqui que consigamos reunir o máximo de homogeneidade possível dentro deste bloco incompleto. Portanto, tentar medir as temperaturas foliares num bloco incompleto o mais rápido possível. E para dar um exemplo, hoje em dia fazemos isto num bloco incompleto com um gravador para tentar, portanto, diminuir ao máximo a variabilidade da temperatura atmosférica durante a medição no bloco incompleto. Portanto, um delineamento experimental rigoroso para que consigamos ver as nossas diferenças genéticas entre clones relativamente a esta característica que estamos a avaliar. Em cada unidade experimental medimos 3 folhas diferentes e em cada folha fizemos 10 réplicas técnicas da temperatura, que foi medida com um termómetro, como eu disse, e medições que foram feitas no pico do calor entre as 11 e as 15 horas. Mediante isto, e agora muito resumidamente, ajustamos um modelo linear misto, exatamente um modelo que vai contemplar todos os efeitos que eu disse, os efeitos do dia, os efeitos, enfim, da variação espacial no campo, os efeitos do bloco incompleto, isto é, os efeitos ao longo da temperatura ao longo do dia e da folha dentro da parcela, portanto, um modelo construído de acordo com o delineamento experimental adotado para que possamos, de facto, ver e explicar a parte da variabilidade fenotípica que nós estamos a ver, que é devida a causas genéticas. E, portanto, avaliando isso para os 3 anos de avaliações, conseguimos detectar a variabilidade genética entre clones relativamente à temperatura foliar. Conseguimos ver que daquela variabilidade que nós estamos a ver, que cerca de 50% é de origem genética, o que para nós é um excelente resultado, porque avaliar a temperatura foliar é uma característica altamente, obviamente, sujeita a desvios ambientais, portanto, é um valor interessante. Então, comparando com outras características muito mais fáceis de controlar os desvios ambientais, ter um valor de heritabilidade em sentido lato por volta dos 50% é ótimo, e que nos permite depois prever diferenças genéticas entre genótipos, que se nos anos em que assistimos a um maior stress, essas diferenças genéticas entre o clone mais sensível e entre o clone mais tolerante, isto é, entre o clone com temperaturas mais elevadas e temperaturas mais frescas, conseguimos ver uma diferença de temperatura que nós atribuímos a diferenças genéticas
de mais de 4 graus. 4 graus entre diferenças entre clones de 4 graus, isto tem consequências a nível da resposta do genótipo e questões já fisiológicas de interesse a nível de produtividade e qualidade. Portanto, esta variabilidade existe, foi detectada, prevê-se que geneticamente seja desta ordem para o caso do aragonês e, portanto, já avaliações em que simultaneamente temos rendimento, características de qualidade e também avaliações de tolerância ao stress abiótico já temos para a tinta Roriz e, portanto, já estamos a selecionar e a tentar fazer seleção policlonal que também tenha em conta esta característica. Relativamente ao stress abiótico, também tenho a acrescentar que tem continuado para outras castas e também cruzar não só a avaliação da temperatura foliar, mas também de outros indicadores e de outras características, outras características que estão relacionadas com processos fisiológicos ligados à utilização da água, como o teor relativo de clorofilas, como o índice de reflectância fotoquímica, como o NDVI, o índice de prestação por diferença normalizada, tudo isto, portanto, que são indicadores, no fundo, de mecanismos de tolerância ao stress térmico e, portanto, todas estas características têm estado a ser avaliadas desde há 3 anos para a casta Arinto. Este ano já estamos a começar para mais 2 castas e, portanto, toda esta estratégia irá possibilitar a seleção de clones mais tolerantes ao stress abiótico também a muito curto prazo para várias castas. Esta linha de direção de seleção está a ser atualmente apoiada pelo projeto de conservação e seleção de castas antigas de videira, bem como um projeto financiado do LIF, financiado pela FCT, também que apoia as medições feitas relativamente a este tipo de característica. Relativamente ao outro caso de estudo que eu gostaria aqui de referir, e muito brevemente, refere-se à avaliação da variabilidade intravarietal quanto à afinidade de clone porta-enxerto. Este tipo de característica é obrigatório para quando fazemos a homologação de clones. Só que, e portanto, é correntemente feita quando submetemos clones à homologação oficial. Mas é um tipo de característica que normalmente é feita apenas para os clones que vamos homologar e, portanto, para os clones que foram selecionados de acordo com outro tipo de característica. Aqui eu vou dar um exemplo da quantificação da variabilidade intravarietal da afinidade à enxertia de clones de rabigato no porta-enxerto 1103P, apenas um exemplo, porque há cerca de 3, 4 anos começámos a fazer este tipo de avaliação, mas para um grupo de genótipos mais extenso e, portanto, já avaliamos um pouco a variabilidade intravarietal relativamente a este processo. Muitas castas já fizemos para isto, relativamente a vários porta-enxertos, apenas vou aqui referir um para exemplificar esta variabilidade intravarietal. Foi feita na casta Rabigato, que eu vou apresentar aqui, no porta-enxerto 1103P, com 34 clones presentes num campo de comparação clonal, um ensaio de seleção localizado em São João da Pesqueira. A enxertia de mesa foi feita com delineamento experimental, totalmente casualizado, com 3 repetições, 20 enxertias por clone. Após a estratificação, as plantas que passaram para o viveiro também foram dispostas segundo um delineamento experimental totalmente casualizado, com 3 repetições. E no arranque do viveiro, então, fizemos a contagem do número de plantas viáveis comercializáveis. Com estes dados, fomos então agora avaliar a variabilidade intravarietal relativamente a esta característica. E neste caso, ajustámos o modelo linear generalizado, não estamos em condições das ANOVAs clássicas, estamos aqui a contar o número de sucessos, que são os nossos pegamentos em plantas que foram plantadas, portanto uma distribuição binomial, e por isso foi ajustado o modelo linear generalizado, com função de ligação Probit, e conseguimos a variabilidade genética relativamente a esta característica, a afinidade do clone com o porta-enxerto, com uma proporção da variabilidade fenotípica explicada pela parte genética
muito boa, 72% daquilo que nós avaliamos fenotipicamente conseguimos atribuir a causas genéticas, a diferenças genéticas entre clones, portanto um resultado bastante inesperado para nós, um pouco inesperado, porque, como eu disse, estamos habituados a fazer para um número muito restrito de genótipos, em que não encontramos diferenças. Aqui encontramos diferenças bastante marcantes, e quando fazemos a previsão em termos genético desta diferença, nós conseguimos ver que há genótipos que têm uma percentagem de pegamento à volta dos 26%, 26,5%, devido a causas genéticas, e outros genótipos que têm uma percentagem de pegamento à volta dos 67,5%. Portanto, entre genótipos, e estamos a ver aqui os limites, existe uma enorme variabilidade relativamente à percentagem de pegamento. Obviamente que isto tem interesse que vejamos este tipo de diferença, e que de facto também existe variabilidade intravarietal também para esta característica que para nós, como não era habitual fazer este tipo de avaliação, foi um pouco inesperado. E não foi só para esta casta, como eu disse, para muitas outras e para vários porta-enxertos. Portanto, quando avaliamos já amostras mais representativas da variabilidade intravarietal, conseguimos também bons resultados relativamente a esta quantificação. Tudo isto leva-nos a concluir que, de facto, estes dois exemplos que eu mostrei comprovam as vantagens de explorar a diversidade intravarietal, e que reforçam também a possibilidade de que muitas outras características também apresentam, e importantes economicamente, também apresentam a variabilidade intravarietal que estamos, enfim, que de forma comum avaliamos para muitas características. Mas também gostaria de salientar que tudo isto só é possível porque há uma estratégia de conservar a variabilidade intravarietal. Só com a conservação da variabilidade intravarietal de uma forma planeada, com amostras representativas da variabilidade do que é de facto a casta, só com essas amostras representativas e só com uma estratégia de conservação e de avaliação, isto é, ter no campo esta variabilidade intravarietal guardada de uma forma planeada, de uma forma com delineamentos experimentais que nos permitam exatamente avaliar as características que eu aqui referi, só com isso é possível ter esta perspectiva da valorização e da utilização da variabilidade intravarietal para tirar partido para a seleção e, portanto, para torná-la útil para o setor vitivinícola. Obviamente que neste slide estou a apresentar aqui uma grande rede de trabalho, que só é possível com portanto, muita gente, com uma rede de ensaios por todo o país e com a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, destinada exatamente a cumprir este objetivo de conservar a variabilidade intravarietal, e num polo experimental dedicado, em que a conservação é feita de duas formas, em vasos e em ensaios. Estes ensaios que nos permitem, e que este ano já estamos a fazer avaliações em 3 ensaios relativamente à tolerância ao stress abiótico, mas que nos permitem também avaliar a variabilidade intravarietal relativamente a muitas outras características. Peso do bago, volume do mosto do bago, compacidade do cacho, tolerância ao stress biótico, nomeadamente mildio ou ídio. Estão a ser feitos os ensaios preliminares também para estudar esse tipo de tolerância. Tudo isto só é possível devido a esta ferramenta enorme que existe para conservar as nossas castas e a variabilidade intravarietal. Só no polo experimental de Pegões, um polo dedicado, já existem mais de 7.000 genótipos conservados. Em todo o país já temos mais de 30.000 genótipos conservados. Esta ferramenta é que nos permite explorar e valorizar a nossa variabilidade intravarietal. Para terminar, relativamente aos exemplos que apresentei, gostaria de salientar e agradecer aos técnicos e aos colegas que ajudaram nos ensaios e deram apoio aos ensaios, nomeadamente à ATEVA, à VIP,
à devida. Há a empresa José Maria da Fonseca, que faz a manutenção da população experimental de clones de tinta Roriz, cuja variabilidade está lá guardada. Ao professor Jorge Queiroz, pela manutenção também do campo de comparação clonal de Rabigato. Há a empresa Vicky Oeste, que também nos apoiou na realização do estudo dos ensaios de afinidade clone porta-enxerto. E resta-me agradecer a oportunidade de fazer esta apresentação e muito obrigada pela atenção. Quem agradece somos nós por esta fascinante viagem pelo mundo da diversidade da videira. Muito obrigado, Sra. Professora. Vendo que não temos questões, quer no nosso chat, quer no app, sugeria que avançássemos rapidamente para a próxima comunicação.